Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que é o Tribunal do Júri e quais crimes são julgados pelo Tribunal do Júri. Inicialmente, cabe destacar que, diferentemente de outros países, aqui no Brasil, o Tribunal do Júri serve para julgar ou tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. O que significa dizer que alguns crimes não são submetidos ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele está previsto em nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38, que diz exatamente isso, que a competência do júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Inicialmente, cabe esclarecer que aqui os crimes dolosos são aqueles que o agente tem a intenção, tem o ânimos de cometer o crime, né? Então não enquadraria aí os crimes culposos, onde não se tem a intenção de daquele resultado final crime. O nosso Código Penal disciplina quais são os crimes dolosos contra a vida. Ele vai trazer lá no artigo 121 o homicídio, no artigo 122 o induzimento, instigação ao suicídio ou o induzimento ou instigação à automutilação. No artigo 123 ele vai falar do infanticídio, quando a mãe comete um homicídio ou mata o seu filho em estado puerperal. Dos artigos 124 a 128, vai falar do aborto. Então, são esses crimes previstos pelo nosso Código Penal. Atualmente, a jurisprudência tem aceito outros delitos ou outro delito também para ser julgado pelo Tribunal do Júri, que é quando esse crime é praticado com préter dolo, né, ou com dolo eventual, como por exemplo, aquele condutor de um veículo automotor que embriagado atinge uma alta velocidade e aí não para no semáforo, acaba avançando e vem a atropelar alguém. Atualmente tem se entendido que esse condutor agindo em dolo eventual, ou seja, não teve a intenção, mas pela sua ação correu o risco de produzir, ele também será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Muito bem, sabendo essa primeira etapa, quais os crimes serão ou poderão ser julgados pelo Tribunal do Júri, basta falar um pouquinho de como é sua composição. Aqui no Brasil, o Tribunal do Júri tem um juiz presidente, que é um juiz togado, um juiz concursado, e tem também os juízes populares, que são 7 pessoas que são sorteadas, e aí no júri elas julgarão sem que necessitem ter qualquer conhecimento técnico jurídico. São 7 populares que são sorteados, e sim, é assim que eles julgam o seu semelhante, é assim que ele vai julgar aquele réu que foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A lei determina que sejam sorteadas 25 pessoas, dessas 25 pessoas tem que comparecer no dia pelo menos 15, e aí será feito o sorteio para a final composição do Conselho de Sentença, que são 7 populares. A lei dispõe também alguns requisitos, como maior de 18 anos, não ter antecedentes criminais, não ser parente do advogado, do réu, do promotor ou de juiz, policiais militares ou outros requisitos que também estão previstos no nosso Código de Processo Penal. Então vejam, quis o legislador que aqueles crimes em que seja acusado por um crime contra a vida, aquele acusado seja julgado por um semelhante e não por um juiz togado. Foi essa a vontade de nosso Constituinte. E mais, como é feito esse procedimento? Como se chega até o julgamento pelo Tribunal do Júri? Aqui no Brasil, nós dissemos que é um procedimento bicameral. O que seria isso? É dividido em duas fases. Na primeira delas, o processo se inicia aí pelo inquérito policial, sendo o inquérito policial, esse acusado pode ou não ser indiciado, que é a vontade, né, do delegado de polícia em vê-lo processado criminalmente, se entender que tem materialidade e indícios suficientes de autoria. Finalizado o inquérito policial, esses autos são remetidos ao fórum
e aí caberá ao Ministério Público verificar se existe de fato materialidade, indício suficiente de autoria, que poderá ou deverá oferecer a denúncia. Feito isso, esse processo vai ao juiz, que se verificar se tem os requisitos preenchidos, vai receber a denúncia e vai determinar que o réu seja citado para oferecer a sua resposta à acusação. Feito isso, o réu deverá constituir um advogado. Se não o fizer, sendo citado, a defensoria fará sua defesa, ou qualquer advogado aí que tiver no convênio da defensoria, e terá a oportunidade de fazer a sua defesa, arrolar testemunha, indicar provas, enfim. Será feita depois uma audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que será ouvida a vítima, óbvio, né, se não for uma vítima fatal, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório do réu. Feito isso, finalizada a instrução, o juiz decidirá se pronunciará o réu, né. Uma vez pronunciado, significa dizer que o juiz entende que tem a materialidade, ou seja, que o crime aconteceu de fato, que por toda a produção de prova produzida, é aquele réu o possível homicida, ou possível autor daquele crime de homicídio. Isso ocorrido, ou homicídio ou qualquer crime contra a vida. Uma vez estabeleceu-se isso, aí então o réu será submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Finalizada essa etapa, mais uma vez será ofertada, tanto para a acusação como para a defesa, nova oportunidade para arrolar testemunhas, pedir perícias ou outras provas. E aí, sendo deferidas ou não, o juiz marcará um dia para a sessão plenária para o julgamento pelo tribunal do júri. E aí é nessa oportunidade em que serão realizados os debates, tanto pela acusação quanto pela defesa, com possibilidade ou não de réplica ou tréplica, e ao final o juiz indagará os jurados, o conselho do júri, se tem a possibilidade, se estão convictos de julgar ou não. Uma vez que eles decidirem que estão julgados, eles responderão através de quesitos, porque aqui, diferente de como acontece nos Estados Unidos, os jurados não podem conversar entre si, né? Eles ficam em silêncio e votam através de quesitos, através de sim ou não. Ou seja, esses quesitos vão perguntar, primeiro, se o crime aconteceu, segundo, se aquele acusado foi o autor do crime, terceiro, se vai absolver ou não o acusado, né, aquele réu, depois eventuais qualificadoras, né? Então vejam que aqui no Brasil não podem, sob pena de causar nulidade ao processo, não podem os jurados conversar entre si. E são esses jurados que, através dessa votação, condenará ou absolverá o acusado, cabendo ao juiz presidente, que é esse juiz togado, a dosimetria da pena. E ao final, com o resultado, poderá tanto o Ministério Público quanto o defensor apresentar o recurso.